Dia nessa véspera de Natal, oficialmente por intermédio de suas redes sociais, numa ação envolvendo um dos seus patrocinadores, o seu grande reforço para a temporada 2024, o uruguaio De La Cruz. Jogador de sucesso do River Plate, 26 anos, só vai fazer 27 no meio do ano, ou seja, jogador jovem, com muita lenha para queimar, com futebol para evoluir, ambidestro, atua em diferentes funções no meio-campo, faz gols, bate faltas. É um jogador diferente, um jogador especial. O Flamengo vinha há muito tempo tentando essa contratação. Foi impossível no meio do ano de 2023, porque o River Plate jogou muito duro, né? Não queria liberá-lo de jeito nenhum. E paga a multa, mostrando um poderio econômico e também a sua força, né, no mercado sul-americano. Com o De La Cruz, o Flamengo deve dar um salto de qualidade. Jogadores como Gerson, Everton Ribeiro, se permanecer, vão ter que lutar bastante para conseguir um lugarzinho nesse time. Chegou a um acerto com o jogador. 4 anos de contrato, base salarial, o jogador já topou o projeto. Como foi com o De La Cruz? Agora resta chegar a um acordo com a Roma. A imprensa italiana noticia que a Roma quer 10 milhões de euros por esse jogador. E a proposta do Flamengo inicial foi de 6 milhões. Ou seja, há uma grande discrepância ainda. Mas aí são negociação. O Flamengo sempre faz isso. Oferece menos e vai aumentando a proposta. Eu acredito que o Flamengo tem grande chance sim de conseguir essa contratação. Quando tem o desejo do jogador, é meio caminho andado. Óbvio, a Roma não precisa de dinheiro. Tem o preço fixado. Se você quiser comprar, ótimo. E aí o Flamengo vai conversando com a Roma para chegar a um denominador comum. Vale a pena essa insistência do Flamengo nesse jogador? Ou Flamengo... Vale muito a pena. Ele mostrou no Palmeiras aqui, ganhou tudo na passagem dele pelo Palmeiras, mostrou uma regularidade, é um cara que sabe apoiar bem, é bom na marcação. Eu acho ele mais completo que o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas tem velocidade, mas às vezes peca um pouco na recomposição, não passa... Teve uma boa fase no início do ano, mas depois caiu. Acho que é um cara também que chega para botar o Ayrton Lucas no banco. Você, Big Boss, que é palmeirense, Feliz Natal pra você. Valeu, Natalina. Ele tá aí? Tá aí, hoje é ele. Hein? Você não quer falar comigo? Ah, tá. Você acha que é uma boa pro Flamengo? Você que é um especialista em Palmeiras? Melhor lateral que passou pelo Brasil nos últimos 5 anos, disse Big Boss. Melhor lateral esquerdo? Durante... É. Eu vou discordar porque eu prefiro o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Mas o Piquerez, o Vina é um baita lateral esquerdo, sem sombra de dúvida. Estamos falando de uma posição que está escasso no mercado, tudo né? isso com uma voz entristecida. Por quê? Porque... Ah, ele tá triste, ele vai ver. Ele falou, sabe o quê? Eu acho que é traição. Ele zero traição, gente. Cara. Ele falou que é traição. Zero traição. Ele em algum Quem é o momento... grande rival do Palmeiras hoje no Brasil? Não, é o Flamengo. Agora é oficial, hein? De La Cruz é jogador do Flamengo. Daqui a pouco vamos falar também, sabe sobre o quê? Sobre o Mundial. Não deu pro futebol. Despedida para o meia Nicolás De La Cruz. E no perfil do Flamengo, o clima natalino com o anúncio de um presente para a torcida. Oficialmente, De La Cruz é jogador do rubro-negro. Nação, ¿cómo están? Acá Nico De La Cruz. Bueno, estoy llegando 2024 y los próximos años se vendrán cosas grandes e espero que nos acompanhem. O atleta é um sonho antigo do Flamengo e custou cerca de 77 milhões de reais. Diego Nicolás De La Cruz chegou ao River Plate em 2017. Ao todo, ele disputou 211 jogos e marcou 36 gols. Na coleção, 10 títulos com o River, incluindo a Libertadores de 2018. Na seleção uruguaia, sua estreia foi em 2020. Disputando até hoje, são 25 jogos com 5 gols marcados. Muito bem. Olha, agora vamos cancelar uma dúvida do Big Boys, minha e de alguns... Não tem essa de que ele pode jogar com a Arrascaeta. Ele tem que jogar com a Arrascaeta. Independentemente se na seleção uruguaia um entra no lugar do outro, mas no Flamengo é Flamengo. Ele tem que jogar ao lado do Arrascaeta. E aí fica a dúvida de fato de quem ele poderia pegar essa vaga. Eu acho que com o De La Cruz o Tite vai ter que mudar a estratégia dele. Porque atualmente ele terminou a temporada utilizando 3 jogadores no ataque. Um aberto pela esquerda, o outro pela direita e um homem centralizado. Com o De La Cruz eu acredito que ele tenha que tirar um jogador do ataque. Na minha opinião seria o Luiz Araújo saindo do time, e aí o De La Cruz entraria e ele botaria apenas 2 atacantes, porque o De La Cruz não é atacante, o De La Cruz é um meia. Sim. Ele chega para ser o meia, tudo bem, ele pode fazer várias funções no meio de campo, pode ser volante, pode ser um meia armador, pode até jogar um pouco aberto como joga o Luiz Araújo, mas são características diferentes. Mas respondendo a sua pergunta, pelo menos na minha opinião, hoje sairia o Luiz Araújo. E eu estou levando em consideração também o término da temporada 2022. Eu acho que o Everton Cebolinha terminou muito melhor a temporada que o próprio Luiz Araújo. Então,
Minha opinião, sairia o Luiz Araújo hoje e entraria o De La Cruz, que sem sombra de dúvida é titular nesse time do Flamengo. Ô Flavinique, vamos montar esse ataque do Flamengo então, com a chegada do De La Cruz. Você monta também, hashtag SBT Esporte é o nosso Twitter. Manda foto aí da tua ceia de Natal, o que você tá comendo, o que você tá... Manda pra gente. Hashtag SBT Esporte. O que aqui, tá bom? Ó, cadê a foto dele? Cadê o homem aí? Bota o homem aí. Tá barato, foi baratinho ele, né? Parcelou ou não? Foi no Pix? Foi à vista. Foi no À Pix. vista, hein? Ô, Flavinho, como é que fica esse ataque do Flamengo, na sua opinião, então? Com essa opinião aí O do De La Benê. Cruz é muito versátil. Até uma contratação aqui pro futebol brasileiro, sul-americano, diferente, fora da curva. A gente costuma ver jogadores desse nível ou vão muito cedo para a Europa ou eles voltam já numa certa idade, depois dos 30 anos. O De La Cruz está no auge, ele tem 26 anos, craque do River Plate, um dos melhores jogadores aqui do futebol sul-americano, super contratação do Flamengo. Já viu o De La Cruz jogar aberto na direita, aberto na esquerda, de segundo homem, de terceiro homem, de camisa 10, de centroavante. No River Plate jogou em todas as funções. A gente imaginando, eu tô com o Venê, a gente imaginando como o Flamengo terminou a temporada, né? Não tinha ninguém ali muito dono da posição no lado direito. O Luiz Araújo chegou a ser titular, mas não teve uma sequência boa. O Bruno Henrique acabou ganhando a posição do Luiz Araújo, apesar da especialidade do Bruno Henrique ser no lado esquerdo, mas ali o Cebolinha estava melhor. Estou imaginando De La Cruz aberto na direita, Pedro centroavante e o Cebolinha aberto na esquerda, com o Arrascaeta fazendo ali o camisa E 10 o Bruno encostando. Henrique? E aí o Bruno Henrique vai ser o banco do... Aí o Flamengo tem dois grandes jogadores em cada posição. A gente pensar, lado esquerdo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Na direita, Luiz Araújo, o próprio De La Cruz e quem sabe o Gabigol. Pedro e Gabigol também como centroavante. Aí o Tite pode aí botar o time como ele quiser. Mas imagina assim... Reparou que não falou mais do Everton Ribeiro, Vene Casagrande? Então, eu ia até mencionar isso. Parabéns. Obrigado pela escada. Isso só mostra aquilo e confirma aquilo que eu venho falando. Não há mais necessidade de você ter Everton Ribeiro no time. Simples assim, não tem por que você renovar com o Everton Ribeiro. É a minha opinião, eu sei que muita gente pensa o contrário. Ah, tem que dar mais um ano, é ídolo, tudo bem. Mas dentro de campo, ele não vai ajudar. E fora de campo, no vestiário, ele também não vai ajudar. Sabe por quê? O perfil de capitão do Everton Ribeiro é um perfil técnico. Ele é capitão pela liderança técnica, não pela postura dele no vestiário. Você não vê o Everton Ribeiro sendo importante, como era o Diego Ribas, chamando a responsabilidade, em determinado momento chamando, dando esporro em alguns jogadores, como ele deu com o Gabigol, esse vídeo aí viralizou nas redes sociais. Então não faz mais sentido você ter o Everton Ribeiro. Essa é a terceira opção, né? É isso, a proposta está lá, o Everton Ribeiro aceita se quiser. E sobre o De La Cruz, eu acho que isso precisa ser mencionado. Vai além do campo e bola, essa contratação. Estamos falando de um jogador que, na minha opinião, hoje é o melhor jogador do futebol sul-americano. 26 anos, como o Flavinho disse, está no auge. Seleção uruguaia, poderia ir para a Europa. O Flamengo simplesmente chegou no River Plate, que é um rival direto na briga pelo título da Libertadores, e pagou 80 milhões de reais à vista. Hoje, qual clube tem condições de fazer isso? O recado que o Flamengo dá ao mercado é impressionante. Eu não vou entrar no mérito se a contratação com certeza vai dar certo, porque isso depende de muitos fatores. Sim. Mas o recado que o Flamengo dá ao mercado, o recado que o Flamengo dá ao futebol sul-americano é algo assustador. E isso é um trabalho a longo prazo. É sem ajuda de patrocinadores, Sem SAF. sem SAF, sem nada. É um trabalho a longo prazo. É um remédio que poucos clubes querem tomar. A gente vê o Corinthians, que está passando uma dificuldade financeira absurda, e está espalhando proposta para Deus e o mundo e falando de contratação em Gabigol. Então, isso tem que ser ressaltado. O recado que o Flamengo dá ao mercado é algo impressionante, porque não é fácil você tirar 80 milhões de reais à vista e pagar e tirar um jogador do River Plate, o melhor jogador do River Plate, e que é um grande clube do futebol argentino. Então, assim, é um recado assustador que o Flamengo dá para o mercado. Que já passa esse recado há 5 anos, quando a gente olhou aquele dia aqui na semana passada, aquela tabela da história da contratação do futebol brasileiro, e o Flamengo, ele tá no top 10. Ele ocupa 8 posições, tem uma do Palmeiras e uma com o Tevez no Corinthians, o resto tudo do Flamengo. Ele já passa esse recado há alguns anos, começou com o Vitinho, o Arrascaeta, e foi chegando, o Gerson 2 vezes, e agora esse cara aqui, ele, como o Vene trouxe o recorte, poderia estar indo para a Europa, e o Flamengo chega e fala, não, vem para o Flamengo. E isso esportivamente também é um retorno, porque se a gente for olhar nos últimos 5 anos, o Flamengo é o time que ganha muitas coisas, às vezes até 2 títulos numa só temporada, Flavinho. Está normalizando essa potência financeira do Flamengo.
O torcedor nem lembra mais daquele Flamengo que devia salário. Que diferença, né? O Flamengo ele tá virando um pouco o que o City faz na Europa, os grandes clubes europeus, ele está montando uma seleção sul-americana. É claro que não dá também para competir com os milionários da Europa, mas o Flamengo está sobrando na turma na América do Sul. Talvez aí com o Palmeiras, não tem esse poder de compra o Palmeiras. O River Plate, que poderia ser ali parelho ao Flamengo, o Flamengo está mostrando força, foi lá e tirou o craque do River Plate. Se a gente pensar no Flamengo agora, no nível que é jogado aqui na América do Sul, o Flamengo montou uma seleção. É um goleiro da seleção argentina, aí na lateral direita tem um cara da seleção uruguaia também, o Varela. Só da seleção uruguaia, o Flamengo tem Varela, tem o Arrascaeta, o De La Cruz, e está tentando trazer mais um jogador de seleção uruguaia. Então, Pulgar, chileno, jogadores que podem ir para a seleção brasileira, como o Pedro, quem sabe o Cebolinha, o Bruno Henrique. O Flamengo está montando uma seleção sul-americana. E a gente, quando chega o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, um pouquinho lá em 2019, 2018, começou a montar essa potência, o rubro-negro ainda não tinha muita normalidade em colocar certos personagens no banco. Aí era igual o videogame, queria botar todo mundo ao mesmo tempo. Hoje a gente já entende, já conversa com o torcedor, ele fala, não, o Bruno Henrique no momento é bom, já tá normal. E isso é o raciocínio do torcedor de que ele já tá normalizando, ele é tão poderoso, esse torcedor e esse Flamengo, que o Bruno Henrique senta no banco e tá tudo bem. Ô Vene Casagrande, dos bastidores da novela Matias Vina, como é que tá isso aí? Ainda não considero novela, né? Porque não é novela ainda? Ainda não, porque as negociações começaram há pouco tempo. De fato, o Flamengo vem tentando a contratação de mais um uruguaio, né? O lateral esquerdo. Seleção também, se né? destacou pelo Palmeiras, foi para Roma, não conseguiu render lá na Roma e foi prestado ao Sassuolo, onde ele é considerado titular atualmente. Rapaz, foram espertos. Colocaram o patrocinador ali pra dar uma moral. E eu soube que o pessoal que fez todo esse material do De La Cruz foi e voltou do Uruguai em 24 horas, sem ninguém saber. Sim. O que é uma coisa, assim, extraordinária se tratando de Flamengo. De futebol, e de Flamengo e futebol. Especialmente porque a gente tem visto como vazam as coisas no Flamengo, mas dessa vez isso não vazou. Embora tenha vazado lá a foto dele, um vídeo dele com a camisa rubro-negra. Mas enfim, felizmente e finalmente chegou ao fim essa novela envolvendo De La Cruz. E a gente já debateu aqui algumas vezes sobre a posição que ele jogaria. Eu acho que para você ter o melhor De La Cruz, você vai precisar mexer no esquema. Concordam? Eu concordo. Até porque eu acho que o De La Cruz vai bem em duas posições bem específicas. Ele consegue ser o 3 ou 2 do meio do campo. Bem. Só que o Flamengo vai ter que entender bem o modelo de jogo que quer utilizar. Porque se quiser dois extremos com muita amplitude e profundidade, você só tem 3 por dentro para usar. Isso aí. E aí você tem uma Arrascaeta. Aí tem Arrascaeta, Gerson e Pulgar. Você já tem uma Arrascaeta, então você já tem que abrir mão, né? Só que a gente também entende que o Gerson faz bem esse lado direito do campo. E quando ele... E o Flamengo já chegou a um acerto com o jogador. Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada. No vídeo de hoje trouxemos as principais informações do Flamengo, notícias atualizadas, né? Informações sobre o Matias Vinas aí, que está muito perto também de assinar com a equipe do Flamengo. E também agora é oficial, De La Cruz, né? Reforço de luxo chegando no Flamengo, já tá tudo assinado. E De La Cruz em 2024 atuará, né, com a camisa do mais querido, vestindo a camisa 12 do Flamengo, né? Então, De La Cruz aí, pessoal, comente a sua opinião. O que você acha dessa contratação do Nicolás De La Cruz? Foi um bom reforço para a equipe do Flamengo? Eu quero saber a sua opinião, torcedores que estão aí do outro lado da telinha. Comente aqui a sua opinião, né? E também sobre essa situação do Matias Vina, né? Uma grande contratação também que pode estar chegando aí na equipe do Flamengo. E você comente o que você acha dessa contratação desse lateral esquerdo. Lembrando, o Flamengo não vai ter mais, né? Não vai contar com o Felipe Luiz para a próxima temporada. E o jogador se aposentou, né? Então, o Flamengo hoje está aí numa cadência, né? Numa carência aí dessa posição. Então, o Flamengo precisa correr atrás de um reforço para poder disputar aí, né, com o Ayrton Lucas, beleza? Então, comente aqui, pessoal, a sua opinião. Se o Vina também assinar com a equipe do Flamengo, que não está muito difícil, quem será o titular da posição
na sua humilde opinião? Ayrton Lucas ou Matias Vina? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. Essa aqui foi a nossa informação, né, sobre a equipe do Flamengo. Se Deus permitir, logo mais voltarei com mais informações sobre o mais querido rubro-negro, beleza? Então, até mais.